Senhor presidente, nobres colegas, esse projeto tem também a mesma conotação do outro projeto, senhor presidente, que é tentar alcançar a população mais carente, a população que mais necessita. O que a gente sempre vê, senhor presidente, é que, embora o governo tenha muitas vezes uma boa vontade em atender, aliviar o sofrimento da população, falta, na maioria das vezes, uma boa divulgação a respeito disso. Inclusive, há pessoas que se aproveitam, né, dessa desorganização, falta de divulgação, para aproveitarem-se, muitas vezes, dos mais humildes, dos mais pobres. O que nós estamos pedindo nesse projeto de lei 11.315 é para que conste das receitas médicas informações sobre as farmácias populares do município. Nós sabemos, senhor presidente, que aqueles que realmente necessitam, muitas vezes, nem ler eles sabem, não têm condições de ouvir o que nós estamos falando aqui, não têm condições, muitas vezes, de ter acesso qualquer. Nós todos entendemos que o grande problema da população ainda é a ignorância, né? A falta do conhecimento, falta de se saber. E é tão triste saber que, muitas vezes, a solução para um problema grave está ali na esquina, mas o coitado, o pobre, ele não sabe que está tão perto dele e ele, às vezes, lança a mão do dinheiro que podia comprar pão, podia comprar o leite, para ir comprar um remédio caro que ele não sabia que ele tinha de graça, né? O governo federal, mediante uma ação do Ministério da Saúde, criou um programa Saúde Não Tem Preço. No entanto, a maioria das pessoas que mais necessitam disso não tem esse conhecimento por falta de uma boa divulgação. Algumas vezes eu vi aqui nessa casa solicitação dos nobres colegas para que se coloque uma placa em determinado lugar. Essa entidade fornece, essa entidade tem o preço mais baixo, essa entidade tem condições de atender, ou mesmo aquilo que é de graça para a população. Concede uma parte? Pois não. Quero parabenizar o autor pelo brilhante projeto e a gente tem que cobrar uma ação efetiva do PROCON dessa cidade. Eu, semana passada, eu vivenciei, fui comprar um medicamento, que eu não me recordo agora o nome, e numa farmácia ele estava custando R$40, e numa outra farmácia em frente, aqui na Vigário, acho que todo mundo está sabendo de onde eu estou falando, saiu pelo preço de R$19. Não era genérico. O preço do medicamento sem ser genérico. Então a gente vê que o PROCON nessa cidade deveria fiscalizar as farmácias de Jundiaí, que é uma distorção de preço muito grande. Então esse projeto é um projeto inteligente, tem um alcance social muito grande, porque além de vir o endereço, né, da farmácia popular, que é sempre mais em conta, vai livrar principalmente a população idosa, né, que praticamente é escrava do remédio, do medicamento, dessas ciladas. A gente sabe de casos de idosos que deixam o salário todo na farmácia. Então, eu vou votar favorável, mas a gente aproveitou o projeto, desviando um pouquinho, para cobrar do PROCON nessa cidade, uma atuação nas farmácias de Jundiaí e ver essa distorção de preço tão grande. Uma farmácia em frente à outra. Eu não vou fazer propaganda, mas o PROCON tinha que estar atuante nesse sentido. Sem dúvida, muito importante a parte de Vossa Excelência, que só reafirma aquilo que nós estamos falando. Parabéns, e ilustrou de forma brilhante. Pois uma parte, vereador. Falando em farmácia, também não só o preço. O preço deixa livre os empresários do ramo, penso eu, né, no ramo farmacêutico, a optar pelos preços. Cabe a nós também procurarmos. Mas eu sou vizinho de algumas farmácias onde eu moro. O que está mais difícil para mim é o atendimento. Hoje o atendimento está sendo muito ruim, principalmente, senhores nobres vereadores, os demais que me ouvem nessa noite. É o atendimento ali no balcão mesmo. Por quê? É uma demora,
também causando um constrangimento até na hora de pagar. Nós temos que enfrentar fila para pagar e o que mais me espanta é que o atendente de balcão, ele acaba indo lá para o caixa para atender também. E daqui a pouco pede-se para um gerente um troco. Então as farmácias, as redes de farmácia, não os farmacêuticos antigos, as farmácias antigas da cidade, o qual nos atende muito bem. Mas tem vindo umas redes de farmácia, não só em Jundiaí, mas no estado todo, porque eu também frequento outras cidades e necessito de comprar remédio. Eu vejo os descasos dessas redes grandes. Eles estão preocupados em abrir as esquinas, pagam horrores de aluguéis que eu vejo que pagam mesmo, só que o atendimento é péssimo. Eu agradeço essa oportunidade, nobre vereador. Eu que agradeço, vereador, a parte de Vossa Excelência, que, igual à parte do pastor Conde, só reforça aquilo que nós estamos dizendo. Para encerrar, senhor presidente, já que passei... Me permite uma parte? Dependo da bondade do presidente, pois não. Longe de querer ser deselegante com Vossa Excelência, mas eu fui buscar uma informação e aqui eu tenho que tanto o jurídico da casa quanto a comissão deu pela ilegalidade e inconstitucionalidade. E aqui eu tenho mais. O tema é relacionado à saúde, o SUS, de competência da União e dos Estados. Artigo 24 da Constituição Federal, proteção à saúde. O Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ, em recente jurisprudência, aponta o tema como não é do Legislativo Municipal, tornando o projeto inconstitucional e ilegal pela jurídico da casa e pela comissão. O que eu quero dizer para o senhor é o seguinte: eu vou votar favorável, mas já deixo claro que se vier o veto, eu vou manter o veto, porque eu apresentei um projeto dessa casa na outra legislatura, que era legal, era constitucional, ele teve inclusive o veto por parte do prefeito, ele foi derrubado o veto aqui por unanimidade e ele recebeu um ADIM e eu perdi. Então, para que fique claro, né, eu vou votar favorável, mas no caso do veto, aí eu vou votar a mantença do veto. Tá bom? Eu entendo, Vossa Excelência, agradeço também a parte de Vossa Excelência, e eu só encerro... Permite uma parte, por gentileza? Nosso presidente... Muito obrigado, senhor. As palavras do nobre vereador que fez uso são as minhas. Vossa Excelência bem sabe, já conversamos, não tem dúvida. O mérito, excelente. Mas se votar com, evidentemente, o não do prefeito, eu vou manter, porque, evidentemente, é a parte legal que a gente discute. Não é o mérito, eu quero deixar bem claro. Aliás, Vossa Excelência entendeu. Então, nós vamos votar, claro, favorável ao projeto de Vossa Excelência. Mas se vir o veto, Vossa Excelência nos perdoe, mas nós temos que manter o posicionamento da casa. Certo? Muito obrigado pela gentileza e ao presidente também. Obrigado. Agradeço a parte de Vossa Excelência também. Sempre que nós nos dirigimos a esta tribuna, senhor presidente, com um parecer contrário, a gente sempre deixa claro isso. Primeiro, as palavras sempre defendidas pelo brilhante vereador Paulo Sérgio, de que esta casa é uma casa política. Então, nós sabemos que enfrentamos uma comissão que faz corretamente o seu trabalho, uma consultoria jurídica que procura também embasar os nossos projetos. Nós sabemos que vamos enfrentar um outro julgamento do Executivo e, por fim, pode ser até uma ADIM. No entanto, nós não desistimos, por quê? A imprensa sempre pergunta isso para a gente. Por que é que nós não desistimos? Não desistimos porque, no mínimo, a casa contribui para a melhoria da vida das pessoas, sugestionando. Sai uma sugestão dessa casa. Vossas Excelências podem entender perfeitamente o que eu quero dizer. A propaganda que se faz no nosso país de remédio. Faz propaganda de remédio, pessoas que nem precisam de remédio, muitas vezes, vão fazer uso do remédio. Por que não se fazer propaganda do remédio que é útil, que é necessário para pessoas de idade, para pessoas que gastam todo o seu salário praticamente com remédios? Só uma parte. Pois não, senhor. Senhor presidente, é que eu não poderia deixar de falar. Trabalhei como gerente de farmácia, né, de uma rede muito grande em Jundiaí. Hoje, o lucro de uma farmácia, não sei se é realmente como era antes, mas você compra numa Panarello, no Marcon,
eles dão até 120 dias para a dona da farmácia pagar esses medicamentos. Por isso que eles dão cheque para 30, para 45, para 60, para 70. Vocês pagaram esse medicamento e esse medicamento ainda, eles nem acertaram ainda com a Paralela ou com a Carcom, né? Então, eu digo para vocês assim, o que seria uma ADIM? Eu peço assim para o DOCA, para o nosso amigo Celso Aranha. Eu concordo com vocês que vem a ilegalidade, nós temos que ir ao veto. Mas uma coisa é uma coisa nobre. Tá? Um medicamento hoje, uma pessoa às vezes não tem condição de comprar um medicamento, o que custaria, depois isso é um pensamento Rogério, tá? Eu acredito que o doutor Pacheco, como ele é da área, ele é médico, ele pode nos responder melhor. Por que não poder falar onde o endereço de uma farmácia, já que o governo federal, eles indicam as farmácias populares, por que os o prefeito municipal não pode autorizar, aprovando esse projeto, para que os médicos das UBSs, os médicos dos hospitais, façam o endereço de uma farmácia popular como um cidadão que não tem condição de comprar o medicamento? Muitas vezes, por quê? Eu não posso, eu como gerente de uma farmácia, como um balconista de uma farmácia, eu não posso falar assim, ô Matheus, vai na pizzaria do outro lá, porque, não é verdade? Não tem lógica isso, né? O Matheus, eu trabalho na pizzaria Vesúvio, fazer propaganda aqui, né? E ele, o funcionário lá, não, a pizza lá da outra pizzaria é mais barato. O balconista não pode falar isso. O gerente da farmácia não pode falar isso. Mas nada impede o médico do São Vicente, do posto de saúde, quando não tem um medicamento na UBS, que nem todos são padronizados, ele pode falar, tem uma farmácia popular em tal lugar, esse remédio é mais barato. Essa é só a minha parte. Muito obrigado. Brilhante a parte de Vossa Excelência também. Eu encerro, senhor presidente, e quero deixar uma palavra aqui que há alguns dias eu venho meditando a respeito da ilegalidade, imoralidade, inconstitucionalidade. Senhor presidente, inconstitucional é a fome, né? Inconstitucional é velhinho morrendo, não ter condições de comprar um remédio. Nós precisamos caminhar para um dia da pessoa chegar no consultório do doutor, nosso querido doutor Pacheco, e sair de lá com o remédio para ir tomar. Ele sai com uma receita, né? Porque Vossa Excelência não tem condições de fazer isso, a maioria dos médicos, sai com uma receita, sai rezando para que o salarinho dele possa comprar uma caixinha de remédio, né, para diabetes, para pressão alta, essas coisas todas. O que é inconstitucional, meu Deus? Né? É bom a gente pensar nisso e pelo menos que sirva como um debate, como uma sugestão aos nossos governantes. Obrigado, senhor presidente. Desculpa de atrasar. Imagina.